Oi, gente! Tudo bom? Meninas, hoje vamos falar sobre o quê? Sobre pincéis! Vou explicar para vocês a diferença de um pincel de qualidade para um pincel sem qualidade. Porque a diferença, você comparando os dois, é gritante. Mas de repente... Opa, caiu. Mas de repente, se você só pegar esse pincel, você não vai saber. Então, você precisa sempre estar comparando com outros pincéis de outras marcas. Como que eu vou saber que esse pincel é ruim e que esse é bom? O primeiro passo a se fazer é sempre pelo toque. Sempre que você puxar aqui as sardinhas, ó, você tá vendo que ela é áspera ou que ela solta, dá sempre uma puxadinha, ó, que ela solta pelinhos, que ele tá todo desfiado, ó, tá vendo que puxa, ele não volta, tá vendo? Olha só. Agora, olha a diferença desse pincel, tá vendo como, ó, as cerdas são bem maciazinhas? Você vai soltando e a cerda vai voltando bem rapidinho, ó. Eu posso esfiapar ele, esfiapar, essa palavra existe, esfiapar? Mas enfim, eu posso descabelar ele, ó, ele vai voltar pro lugar. Olha só esse pincel, ó. Tá vendo como ele demora pra voltar? Ó, se eu descabelar ele, o que acontece? Fica descabelado. E sem falar, não tem como vocês sentir, né, que vocês estão assistindo. Mas pelo toque você já vê toda a diferença. Como tem alguns pincéis que mesmo de marca também não tem uma qualidade boa. Então, sempre você precisa fazer o teste das cerdas. Feito o teste das cerdas, a gente vai pro teste do cabo. Então, sempre nessa partezinha, onde tem a parte de metal e o cabo, a gente sempre vai dar uma mexidinha, ó. Tá vendo? Pra ver se não solta. Agora vamos dar uma mexidinha aqui. Olha só. Olha só. Tá vendo? Ó, eu consigo até soltar ele aqui. Tá vendo como ele já se afastou? Essa partezinha aqui. Então, sempre testem o cabo pra ver se é firme. E sempre testem as sardinhas. Descabelem as sardinhas, façam o teste para ver se é macio e aí você já vai conseguir ver a diferença. Já testei várias outras marcas e inclusive pincéis mais caros do que esses e não conseguiram bater ele tecnicamente, né? Não conseguiram superar a qualidade e o legal é que é uma linha super acessível, que são os pincéis da Macrilan. Então, esses pincéis aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês é da Macrilan. Eu tenho um cinturão de maquiadora onde vieram 20. Então eu uso bastante mesmo, tem outras marcas, mas de todas que eu já testei, de todas que eu já comprei, os pincéis da Macrilan, assim, em questão de qualidade, não tem. E o bom é que eles são super acessíveis, vocês conseguem comprar um kit gigante por menos de R$100, ou então que seja um pouquinho mais de R$100, mas que venha ele 20 pincéis, que você vai usar por muito tempo, e a durabilidade deles é fundamental, né? Então, assim, teve um gasto ali, ok, mais de R$100 se você comprar um kit grande, mas que vai durar muito tempo. Então, hoje você encontra, se você for comprar pincéis avulsos, sei lá, de outra marca, você vai gastar R$30 no pincel, R$40 em um pincel. Esse você compra um kit gigante, mas a Macrilan também tem para vender avulso. Aí varia muito. Tem um pincel que é 20, pincel de esfumar é 10, 12. Então, assim, ao meu ver, compensa você comprar o kit pela quantidade. E a qualidade é muito boa. Ou se você não quiser comprar um kit grande, você pode comprar separado, que o valor também fica bem econômico e a qualidade é sensacional. Agora, falando de pincéis para rosto, pincéis para olhos, eu vou mostrar para vocês de um por um e vou explicar qual a diferença e o que é legal, o que não é, para que serve. Então vamos tirar todas as dúvidas. Vamos começar pelo pincel de pele. Eu vou começar mostrando esse aqui para vocês, que é um pincel de pó. Então, assim, o pincel de pó, ele sempre vai ser o mais gordinho do kit. Todo pincel mais gordo que vir no seu kit vai ser um pincel de pó. E ele serve pra passar pó. Né? Mas enfim, ele serve pra passar pó. Tem gente que passa blush com o pincel de pó, mas não é legal, porque se o pincel é muito gordo, você vai passar blush, vai ficar uma chinelada. Então eu gosto de deixar bem separado, pincel de pó pra pó, pincel de blush pra blush. E aí, como que eu vou saber? Que a gente tem dúvida. Tá, mas qual é o de blush e qual é o de pó? Vou pegar um de blush pra você ver. Um pincel de blush, um pincel de pó. Tá vendo como o pincel de blush é menor que o de pó?
Então é dessa forma que eu ensino para as minhas alunas. O pincel mais gordinho, o pincel maior vai ser de pó e o pincel menor, gordinho, também tem até o mesmo formato, mas vai ser de blush. Aqui eu tenho dois tipos de pincéis de blush diferentes. Esse tem o topo chanfrado, que ele é ideal para fazer contorno, afinar o rosto, diminuir testa, afinar nariz. Então ele é ideal para contorno. E aí eu tenho o pincel de blush, que ele serve tanto para passar o blush quanto o iluminador e vários outros pontos, né? Então tem duas formas diferentes, os dois são ótimos, certo? Aí vai da opção do seu gosto, escolha e tudo mais. Vou confessar que eu sempre uso o chanfrado, eu acho que deixa um acabamento bem show, mas os dois são ótimos. Todos esses pincéis aqui que eu mostrei pra vocês, por enquanto, são da Macrylan. Então, relembrando, pincel de pó sempre vai ser o mais gordinho, pincel de blush vai ser menorzinho do que o de pó, vai ser o médio, certo? Falando ainda de pele, eu vou mostrar pra vocês dois pincéis de base. Um pincel língua de gato, que ele tem assim esse formato retinho, e um pincel Duofiber, que ele tem essas misturinhas de cerdas naturais e sintéticas, branquinhas, né, que no caso esse aqui é marronzinho, e pretinho, certo? Qual a diferença dos dois? Eu conheço gente que não gosta de passar com esse pincel aqui, ó, o língua de gato, não gosta de passar com ele porque fala que fica muito marcada a pele. Concordo. Aí, tem gente que vai lá e passa com o Duofiber, só que ele é um pincel bem grosso e ele não é preenchido. Então, o que acontece? Quando a gente passa a base só com o Duofiber no rosto, esse pincel Duofiber, ele absorve muito produto. Muito. Então você vai estar desperdiçando a base, porque ela não vai estar no teu rosto, ela vai estar dentro do pincel. Então a vantagem dele é que não deixa o rosto marcado, mas a desvantagem é que ele absorve. Então tem uma técnica bem fácil, que é o que eu faço e é o que eu ensino para as minhas alunas. Eu aplico com esse daqui, porque ele não absorve base, pouquíssima coisa. Então eu passo em todo o meu rosto ele com esse aqui, mesmo ficando marcado, passo, depois que tá o rosto todo preenchido, eu venho com esse pincel Duofiber e aí eu vou polindo o meu rosto com movimentos circulares, porque aí no caso, esse pincel não absorveu a base, vai deixar o meu rosto preenchido, mas aí esse pincel, que é o Duofiber, ele vai vir tirando toda a marcação do meu rosto, deixando a minha pele uniforme, sem sugar a base. Então, falando de pincéis de olhos, a gente tem aqui dois pincéis de esfumar. Qual é a diferença? Na verdade, hoje eu acho que a quantidade de pincéis, o que tem mais é o de esfumar. Você encontra vários formatos. E qual é a diferença de cada formato? O formato vai pro gosto de cada pessoa, porque tem pincel de esfumar mais gordinho, tem pincel de esfumar bem fininho, tem pincel de esfumar com pontinha, tem pincel de esfumar sem pontinha. Então é a adaptação de cada um, não existe um melhor ou pior, existe o pincel que mais vai se adaptar pra você. Aqui eu tenho dois pincéis de esfumar. Tem o pincel que ele é um pouquinho assim mais firmezinho, né? Ele tem bastante cerdas. O pincel de esfumar, meninas, ele sempre vai ser bem macio, sempre, sempre, sempre. Ele sempre vai trazer essa parte macia, porque quando você vai esfumar, ele precisa estar bem maciozinho para ele esfumar a sombra. Agora, se ele for firme, ó, que nem por exemplo esse aqui é firme, tá vendo? A hora que você for esfumar, ele não vai esfumar a sombra, ele vai deixar a sombra mais marcada. Então o pincel de esfumar sempre vai ser bem fofinho. Só que esse pincel ele é fofinho, porém mais preenchido, então ele fica um pouquinho mais firme. E esse pincel aqui, ele é um pincel Duofiber de esfumar, mas ele é, ó, mais molinho. Tá vendo como ele é bem mais mole? Então, esse pincel aqui, ele veio junto no meu kit da Naked. Só que o incrível é que a qualidade desse é melhor do que esse aqui que é importado. Então por isso que eu sempre falo, a marca não define nada, define o produto em si. Então sempre testem, nunca comprem pela marca. Comprem por testar o produto e gostar, certo? Então assim, esse pincel aqui que ele é de esfumar, porém mais firme, mais denso, ele serve para esfumar aqui o cantinho do olho, deixar uma make mais marcada. Já os pincéis que são assim bem fofinhos, bem levezinhos, como esse daqui que veio na paletinha da Naked, ele é ideal para o côncavo, porque tudo que a gente fizer de maquiagem no nosso côncavo, que é essa valetinha aqui do nosso olho, esse buraquinho do nosso olho,
Tudo que a gente fizer nele ou acima dele tem que ser super esfumado, não pode ter marcação. Então, como esse pincel é bem fofinho, ele é ideal para fazer isso porque ele vai deixar aqui bem esfumado e não vai ficar nada marcado. Então, sempre que o pincel for bem fofinho, ideal pro côncavo e acima do côncavo. Sempre que o pincel for mais firminho, ideal aqui para esfumar aqui o cantinho do olho, que aí vai deixar uma make mais uau, uma make mais power, um esfumado um pouquinho mais pesado aqui no cantinho. Pincel de corretivo, eu pulei, esqueci de falar ele na hora da base. Então, o pincel de corretivo, ele é tipo um pincel língua de gato, que é aquele da base que eu mostrei pra vocês, só que menor. Então, assim, ele é bem menorzinho, só que ele tem o mesmo formato. Então, ele serve para aplicar corretivo aqui no nosso olho, em vezinho, aqui no meio da testa para iluminar. Então, o pincel de corretivo é esse pincel que é igual língua de gato, porém tem as cerdas menorzinhas. E aqui pro olho eu tenho ainda um pincel de côncavo ou um pincel lápis, que ele tem essa pontinha. Então ele serve para deixar aqui o nosso côncavo um pouquinho mais marcado, quando quiser fazer uma maquiagem um pouquinho mais preta, serve para passar sombra aqui abaixo do olho, ou serve para fazer o que você quiser, porque eu sempre falo para as minhas alunas, cada pincel tem a sua função definida, digamos assim, né? Mas se você achar um pincel de boca e quiser passar nos olhos, servir para passar nos olhos, você pode passar. Se você achar um pincel de olho que for te ajudar a passar batom e for bom para ti, você pode passar também. Então a função do pincel, quem dá é você. Então, se você tem um pincel e usa, olhar, tá assistindo esse vídeo e falar assim, meu Deus, eu tava usando errado esse pincel. Se ele tá te ajudando, a tua maquiagem tá ficando com qualidade, então tá certo, não tem nada errado. Então, é muito importante falar isso. Cada pincel tem a sua função, mas se você adaptou ele para usar do seu jeitinho, tá correto, não se preocupe. Aí aqui eu tenho um pincel de sobrancelha. Então esse pincel que tem esse pentinho aqui na ponta, ó, é um pincel de sobrancelha. Então esse lado mais fofinho, mais macio dele, é ideal para quando você corrige a sobrancelha, aí você usa ele, ó, para esfumar, alinhar os fios e ao mesmo tempo com esse movimento, ó, de vai e vem, você já vai esfumando a sombra, já vai tirando o excesso. E o outro lado serve também para você pentear. O interessante é que esse pincel você pode usar para desembolar os teus cílios. Sabe quando fica todo embolado e você quer separar? Você pode usar ele para ir soltar e desembolar com bastante cuidado, movimento de zigue-zague, você desembola os teus cílios. Esse aqui, ele é um pincel chanfrado. Então, o pincel chanfrado, para que ele serve? Ele tem esse corte chanfradinho na ponta. Ele é mais fininho, então ele tem várias funções, mas uma delas é corrigir a sobrancelha, então eu gosto de corrigir a sobrancelha com um pincel chanfrado, ou ele pode servir para também fazer o delineado, como ele é mais firme, então ele deixa o delineado bem certinho, você tem mais firmeza na mão. Ou então você pode utilizar esse pincel que vem no kit, assim, que ele é bem fininho, ou que vem no kit, ou que você for comprar, que ele tem essa basezinha bem fininha, tá vendo? Como é bem fininho, parece que é só um fiapinho. E aí você pode fazer o delineador com ele também, porque ele é bem fininho, então facilita. Só que por ele ser mais molenguinho aqui, acaba que se você não tiver tanta prática, fica mais difícil, porque você pode tremer, né, na hora de passar o delineador em gel e ficar errado. Então, ele serve para duas funções, esse pincel. Pro delineador em gel, ou no caso, que é para que eu utilizo ele por causa disso que ele tá assim, dessa corzinha, né, mais rosadinho, que é pros lábios. O que eu gosto de fazer com ele? Eu gosto de fazer o contorno do lábio. Por ele ser assim bem fininho, então acaba que dá mais precisão, e assim o traço fica bem delicado e eu consigo contornar melhor os lábios. Então você pode usar para lábios ou para o delineador. E esse aqui é um pincel de lábios. Tá vendo como ele é mais grossinho, tem as cerdas mais compridinhas, que aí ele facilita na hora de passar, ele preenche mais. Porque se você passar só com esse aqui, que é fininho, você morre até preencher a boca inteira, né? Mas já esse daqui, como ele é assim compridinho, em 2, 3 passadas você já preenche tudo. Esse aqui, ele é um pincel leque. Pra que serve o pincel leque? Gente que chama também de pincel vassourinha. E bastante gente me pergunta, tá, pra que serve? Eu olho lá e eu nunca sei. Bom, ele também pode ter duas funções. A função original dele é pra quando cai sombra, glitter,
produtos caem aqui depois que você fez a pele, ou se você não quer limpar com algodão, você vai varrendo esse produto para fora do seu rosto. Então aí no caso, né, pra não marcar a pele. Então por causa disso a gente chama de pincel vassourinha, porque você varre o produto pra fora. Por causa disso que ele é bem fofinho. Mas aí tem gente que hoje em dia usa pra fazer o contorno também. Lembra que eu falei que eu gosto de usar o pincel de blush chanfrado porque o contorno fica mais fininho, fica mais bonito? Então tem gente que tá usando o pincel leque ou pincel vassourinha pra fazer o contorno, pro contorno ficar bem fino. Então aí pega um pó mais escuro ou pega um bronzer e aí faz o contorno aqui no rosto todo. Então hoje o pincel leque tem duas funções e vai de você escolher pra que você vai usar ele. Então, meninas, é isso. Então esse foi um vídeo de pincéis básicos, de pincéis simples que vocês encontram em qualquer casa de cosméticos, dos pincéis mais comuns. Hoje em dia existem vários outros tipos, vários outros modelos, vários pincéis que são mais profissionais e são destinados para maquiadores, por exemplo. Nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês os básicos, que é o ideal pra você ter em casa. Então você precisa ter esse kit básico de pincéis em casa. Às vezes as pessoas até têm esses pincéis, mas não sabem para que serve cada um. Então esse vídeo foi um vídeo básico de pincéis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem em curtir. Comentem aqui embaixo se vocês querem fazer um vídeo de pincéis 2. Porque no vídeo de pincéis 2, aí eu mostro pra vocês os pincéis que são um pouco mais avançados, um pouco mais profissional. Então se vocês gostarem, cliquem em curtir, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixem aqui nos comentários pedindo então o vídeo de pincel 2. Então é isso, mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!